Senão tem que liberar todo mundo. É isso aí, Átila. Dei molezinho. Mas vamos embora. Subordinação técnica. Obrigado. Então, lembrando, ou continuando, a doutrina fala em que eu tenho diversos tipos de subordinação. Subordinação técnica, subordinação econômica. Subordinação técnica, obviamente, é para aqueles casos, né, em que o empregado ele tem uma certa liberdade, né, de definir a sua atuação. E a empresa faz o quê? Né? Apenas falar as diretrizes para esse funcionário, tá? Apenas as diretrizes para esse funcionário que vai atuar ou não. Você vai defender a empresa com esses requisitos. A subordinação também então, imagina um médico, né? Ele tem uma subordinação? Tem, só que ele tem uma liberdade técnica, porque ele que decide qual é o medicamento que vai ser aplicado. Tem uma subordinação jurídica, é uma outra forma de subordinação, né? Definido aí pela doutrina. Subordinação jurídica, a empresa que define as regras. Não está aparecendo aí não, Ana? Não? Sim? Tenta fechar e abrir de novo, Ana. Eu vou fechar minha câmera e vou abrir de novo para ver se melhora. Foi não? Aqui tá normal. Fecha e abre aí de novo, ver se tá dando certo. Vou fechar o meu vídeo e abrir de novo. Aí, a maioria tá normal. Fecha o seu e abre e vê se vai. Valeu, obrigado galera aí pelo feedback. Sai e entra de novo, isso. Sim. Perfeito, vamos continuar. Voltou. Então, essa questão da subordinação também é a mesma coisa. Se a empresa reconhecer o vínculo, né, assinar a carteira, isso não entra em discussão. A discussão pode acontecer caso a empresa não reconheça, e aí se verifica, né, se existia isso. Caso concreto, né, é muito comum, inclusive é a discussão a respeito, né, dos prestadores de serviços, né? Então, por que o prestador de serviço, aquele que faz um contrato de prestação de serviço, não é empregado? Porque esse requisito da subordinação não está muito forte, né? A pessoa vem, trabalha na sua casa, faz uma obra, né? Reforma um banheiro, por exemplo, e vai embora. Você dá a subordinação, ele que decide, né, a técnica muitas vezes que vai aplicar, ele que decide a hora que vai parar para almoçar. Você pode até colocar algumas regras, mas assim, mas no geral ele trabalha por ele, né? Ele entrega o serviço. Então existe uma independência naquela relação de trabalho, né? Existe uma independência, ele vai produzir serviço, ponto. Então essa questão da subordinação é diferente. O empregado não, o empregado está diretamente recebendo ordens. Obviamente, nem todo empregado recebe o mesmo nível de ordens, o mesmo grau de subordinação. Um auxiliar de serviços gerais, né, que está ali com o coordenador, né, ou com o supervisor, falando assim, limpa aqui primeiro, agora limpa ali, agora faz aqui, organiza lá. Ele está recebendo ordens constantemente, diariamente. Então, está muito caracterizado, você consegue ver isso com muita facilidade, né, a subordinação. Um advogado, né, que recebe lá do seu escritório de advocacia 50 clientes para ele tomar conta, ele sabe o que ele tem que fazer, né? Ele tem que cumprir os prazos, responder os processos, produzir as petições. Então, ele meio que tem uma subordinação? Tem, porque ele está subordinado, né, juridicamente, ele está subordinado, né, talvez economicamente, mas a subordinação técnica é mais frágil, né? É diferente de empregado para empregado, né? Você tem grau diferente de subordinação, mas existe subordinação. Por menor que o grau seja, existe subordinação, tá? Caso concreto, sempre caso concreto. Reconhecimento de emprego é caso concreto. Olhar no processo, ver a relação que a pessoa tinha e ver se ele era subordinado de alguma forma. Ok? Isso é importante. Para a prova, né, tem que saber o que é subordinação, né, tem que lembrar quais são os requisitos. Normalmente, quando você pergunta essa prova, se pergunta quais são os requisitos, né, quais são os requisitos da relação de emprego, né, aí você tem que decorar lá todos eles. Normalmente é assim que cai. É mais decoreba, né? Ok? Vamos para o próximo. Seguindo lá ainda a ordem do artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física, já vimos a pessoalidade, que presta serviço de natureza não eventual, já vimos a habitualidade.
ao empregador e sob a dependência deste, né, mediante salário. Sob a dependência é a subordinação e mediante salário é o requisito da onerosidade, ok? Onerosidade. Fácil, né? Esse é o que todo mundo gosta, né? Brincadeira, esse é o que todo mundo quer. Esse é o que, né, o que caracteriza aí, né, você ser empregado, mas a maioria não seria, porque precisa de um salário, né? Depende do salário. Então, a onerosidade é o recebimento do salário. O empregado trabalha com o empregador por um salário, em troca de um salário, né? A lei determina, né, condições de salários, depois a gente vai ver que não pode ser menor que um salário mínimo, né, em regra geral, mas assim, a onerosidade é isso, né, é a contraprestação pecuniária pelo trabalho prestado. Falei de empregado, necessariamente, né, a pessoa recebe uma contraprestação pecuniária. Por isso que não é considerado empregado aquela pessoa que, né, auxilia, né, que presta serviços, né, que é o voluntário. O voluntário, né, não é empregado. E por quê? Porque não tem o requisito da onerosidade. O voluntário até pode receber uma bolsa, né, um auxílio, uma ajuda de custo, mas não é salário, é diferente, tá? Por isso que o pastor, né, o padre, né, lá que estão vinculados à igreja, muitas vezes também não como empregados, porque eles também recebem uma bolsa, recebem um auxílio, né, regra geral, teoricamente, mas não tem salário. Trabalha tantas horas que você vai ganhar X. Produz tantas peças que você vai ganhar Y, né? Faça tantas entregas que você vai ganhar aquilo. Depois a gente vai estudar as formas de remuneração de um empregado. E a gente vai ver que, né, existem vários tipos. Tem o salário mensal fixo, tem o salário por produção, tem o salário por hora, tem vários tipos de salário. Né? Os salários não são iguais. Mas todo empregado, regra geral, tem sempre um salário. É isso? Essa é a regra, esse é o requisito. Então, o artigo 3º, né, você nunca mais deve esquecer, ele tem aí os requisitos gerais, que é o requisito, né, do shopping. Como eu falei, está fora de ordem, mas é para você decorar, né? Shopping é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. A doutrina evoluiu, né, e falou assim, mas espera aí, tem um requisito que não está diretamente ali no artigo 3º, né, mas ele tem que ser pensado. Na verdade, ele vai sair do artigo 2º, que é o requisito da alteridade, né? O que é alteridade? É a não assunção de riscos. O empregado não assume riscos da atividade que desenvolve pelo empregador. O empregado ele trabalha para coisa alheia, né? Alteridade. Isso aqui cai prova também, né? Não está lá na doutoreba do shopping, mas a doutrina pacificamente, né, reconhece que a alteridade também seria um requisito da relação de emprego, ok? O que é autoridade? Significa não assunção de riscos, né, da atividade profissional. Significa que quem assume os riscos é o empregador. Então, isso é uma coisa também muito absurda. Muitas vezes o empregado, né, está sem receber salário e aí a empresa diz, estou sem receber salário porque o meu cliente não pagou. Isso não tem o menor sentido, né? Isso, regra geral, agora a gente está num momento bem complicado, né? Porque a gente está num momento de crise geral. E aí tem gente que defende que a empresa não paga salário, estaria, né, excluída por causa de uma força maior, né? Pelo fato do príncipe. Tem umas teorias aí que estão sendo discutidas, né, sobre isso. Mas aí seria uma exceção da exceção da exceção, né? Essas teorias, vou repetir, essas teorias, né, você pode concordar ou não, aí você pode pensar depois. Inclusive tem vários canais aí hoje no YouTube, né, sobre direito de trabalho. Eu sigo um que chama Papo Trabalhista, depois você dá uma olhada lá, é bem legal, e eles estão fazendo alguns vídeos sobre isso, né, discutindo, será que a coronavírus é suficiente para justificar o não pagamento de salário? E aí, com base, né, no risco da imprevisão, isso é uma discussão nova e técnica, mas é uma exceção da exceção. Regra geral, né, a relação de emprego, né, na relação de emprego existe alteridade, que significa, né, que o empregado não assumirá os riscos da atividade patronal, ou não assunção de riscos. O empregado não assume os riscos, né, da atividade desenvolvida pelo empregador.
Alteridade significa dizer que o empregado não assume os riscos da atividade desenvolvida pelo empregador. Então, se o empregador, né, ele está prestando um serviço e não recebe por isso, o problema é dele, né? Ele que tem que tomar as medidas cabíveis para isso não acontecer. Se o empregador, né, está prestando um serviço e o maquinário deu problema, o problema é dele, né? Ele que tem que assumir. Muitas vezes, na prática, você vê muita injustiça, né? No sentido de que a empresa quer imputar ao empregado a responsabilidade por uma responsabilidade que é dela, né? Por uma coisa que é o risco do negócio. Então, eu sou uma empresa de transportes, né? E aí é extraviado algum produto por um assalto, por exemplo, né? É furtado lá os produtos que eu estava entregando. Isso é risco meu, né? Do funcionário, do motorista, né? O T-Link fechou. Aonde estávamos quando o senhor... Onde estávamos... O senhor está falando da onde? Eu estou falando do último requisito, que é a alteridade, certo? O colega aí que voltou agora, né? Falamos da subordinação, da habitualidade, da onerosidade, da pessoalidade. Esses requisitos estão no artigo 3º. E eu falei para você que tem um 6º, estou falando agora, que não está expressamente previsto no artigo 3º, mas que a doutrina reconhece, aceita e diz que é elemento da relação de emprego, que é o requisito da alteridade. Alteridade, né? Com L, tá mais em cima aqui, não sei se ele viu. E alteridade significa que a não assunção de riscos, né? Significa que o empregado não assume os riscos da empresa. Essa é a regra do jogo. Então, se a empresa não recebe, né, do fornecedor, ou se quebra um equipamento, você não pode transferir isso ao empregado. Regra geral, né? A regra geral é essa. Ah, professor, mas o empregado, então, que está dando troco lá, ele não pode ser responsabilizado? Aí pode, né? Por quê? Porque, na verdade, a função dele é essa, ele tem que tomar cuidado com o troco, né? Então a função dele é essa, então ele que errou, né? Existe a possibilidade do empregado responder por culpa ou por dolo? Existe. É diferente quando acontece alguma coisa alheia à vontade do empregado. Percebeu a diferença? Então, no meu exemplo do assalto, é uma situação alheia à vontade do empregado, né? Certo? A não ser que ele tenha deixado a chave, né? Aí, novamente, né? Direito é legal porque se você mudar a vírgula, muda o exemplo. Ah, mas o empregado que saiu deixou o carro aberto, a chave dentro, e aí roubou. Aí ele agiu com culpa, né? Aí já dá para você pensar numa questão de responsabilização. É diferente, certo? Cada exemplo, se você mudar a vírgula, você pode mudar o exemplo, você pode mudar a responsabilidade. Regra geral, o empregado não responde pelo assalto de um carro que ele está fazendo entrega. É a regra geral, certo? Por quê? Porque esse é um risco inerente à atividade. Quando eu saio para fazer entregas na rua, tudo pode me acontecer. Posso ser assaltado, o carro pode bater, pode acontecer um monte de coisa. Ah, mas bateu por culpa do empregado que foi imprudente nas regras de trânsito, passou o sinal vermelho. Aí já mudou o exemplo, certo? Já é outro problema. Aí você pode, eventualmente, pensar numa responsabilização desse empregado. Agora, se ele agiu, né, corretamente, não agiu com culpa nem com dolo, não há por que ele responsabilizar. Ah, mas e o prejuízo? Quem paga? A empresa. Na verdade, o risco é dela. Caso de uma batida com o transporte da empresa, quem paga? Vamos melhorar esse exemplo aí, Érica. Né? O empregado está dirigindo e bate o carro da empresa, é isso? Quem paga? Quem causou a batida. Se foi um terceiro que agiu imprudentemente, né, e bateu no carro, né, você está certinho, você é empregado, está dirigindo. Né, aí você parou no sinal, a pessoa passou o sinal vermelho e bateu em você. Né, então ela errou, passou o sinal vermelho. Então ela tem que pagar. A culpa é de quem causou o dano, não do empregado. Não sei se eu entendi o exemplo, né? Então, mas tudo bem. Vamos me explicar esse exemplo aí que eu não entendi. O motociclista está andando e ele sofre uma batida ou ele bate em alguém? Ele agiu com culpa ou agiu com dolo? Né? Quer falar por áudio? Não consegue? Talvez seja mais fácil você explicar aí o exemplo. Professor, acho que ela quis dizer quando o motorista ele bate em alguém, quem paga o prejuízo? É quem causou a batida, correto? Correto, né? Então, vamos pensar aqui com a gente. Quando o motorista bate em alguém, ou ele bate porque alguém estava errado e causou o acidente, portanto a culpa é de quem, né, de quem fez com que ele batesse. Sim, tudo é muito complicado. Tem um exemplo no escritório que o motorista parou
veio um caminhão atrás, bateu nele e fez com que ele batesse no da frente. Olha que interessante, né? E aí, eu bati, mas eu fui culpado da batida? Não, porque né, alguém bateu em mim e fez com que eu batesse. Percebeu a diferença? É outra situação. Então você vai ter que analisar no caso concreto, né, de quem foi a culpa pela batida. Então, se eu tô indo, se a culpa foi minha, então eu agi com culpa com dolo. Se eu agir com culpa com dolo, eu posso ser responsabilizado. Se a culpa foi do terceiro lá, né, não tem nada a ver com a empresa, ele que vai pagar. Eu só vou ser excluído quando aconteceu o acidente, né? Acho que talvez seja essa dúvida. Quando que eu empregado, não vou ser responsabilizado pelo acidente? Quando eu não fizer nada, o acidente acontecer. Acontecer por culpa de terceiro ou por culpa da própria atividade, né? Uma máquina que quebra, né? O carro que perde o freio porque estragou, a culpa não é minha. Aconteceu, certo? Por um outro problema alheio à minha vontade. Talvez seja essa a dúvida, né, Érica? Não sei se melhorou aí. Entendeu? Qualquer coisa depois você me manda lá no WhatsApp aí, não sei se eu consegui entender essa dúvida. Professor, Fala. no caso dessa batida que o senhor estava falando, se o terceiro não efetuar o pagamento, a empresa pode descontar do motorista? Não, entendo que não. Não pode, por quê? A Porque empresa é obrigada a acionar a justiça para poder ter esse dinheiro do terceiro. Exatamente, correto. Então, tá ok. Uma coisa, Gustavo, é a teoria. Outra coisa é o que o direito prescreve, né? O direito diz. Outra coisa é o que acontece na prática. Na prática, a empresa fala assim: ou você traz aqui, né, o motorista que bateu em você para mim poder cobrar dele, ou se o motorista for embora, né, o que vai acontecer? A empresa desconta do motorista. Isso é muito comum. Então, Gustavo, na prática, a empresa de ônibus, né, alguém bate no ônibus, alguém está errado, né? Só que o motorista de ônibus não tem condições de trazer essa pessoa. E a empresa de ônibus, injustamente, ilegalmente, o que ela faz? Ela desconta do motorista. Aí o motorista vai fazer o quê? Né? A única coisa que ele pode fazer é entrar na justiça, para dizer que a empresa que esse desconto é indevido. Como ele precisa do emprego, ele entuba, né? Ele paga lá R$1.000, R$2.000, às vezes desconta em 3, 4 vezes o salário dele. E ele, como ele precisa do emprego, ele acaba aceitando. Aí, assim, uma coisa é o que o direito prescreve, uma coisa como deveria ser, outra coisa como é que acontece na prática, né? Na prática existem muitas irregularidades e ilegalidades e injustiças que ficam assim mesmo por uma questão de necessidade e conveniência, né? Ou do motorista que sofreu uma batida na rua e o cara foi embora, ele vai conta isso para a empresa ao invés de fazer o certo, né, que seria tentar descobrir quem foi, abrir um boletim de ocorrência, entrar com uma ação de indenização, ele pega simplesmente, né, e diz que o problema é seu, você vai pagar. Por outro lado também, vamos fazer o advogado do diabo, né? Tem muito motorista que faz merda e depois chega na empresa, não assume e diz que foi o outro, para também não pagar. E aí, por isso, a empresa acaba fazendo isso. Então, tá todo mundo errado, né? Ou seja, a gente vive num país em que é difícil saber quem tá falando a verdade, né? Tá entendendo? Não tô defendendo as empresas, não, mas talvez por essa razão as empresas fazem isso. Que também tá errado, né? Deveria tentar verificar de fato o que aconteceu e entrar com ação, se fosse o caso, contra um terceiro que bateu, tá? Isso quando é culpa do funcionário, será descontado dele e não da empresa, correto? Vou abrir o áudio aqui, tá ok. Fica à vontade, Luiz. Professor, no caso, o que acontece? Quando o erro é meu, o funcionário, no caso, que causou o acidente, né? Sim. Aí ele vai ser descontado dele a batida. Porém, eu sofri algum dano. Eu operei uma perna, ou me machuquei, alguma coisa assim. E a empresa não prestou nenhuma assistência para mim quanto a isso. O que deve ser feito? Tá, isso daí que você está perguntando é responsabilidade civil, né? Vamos lá, eu tô na rua, motorista de ônibus, bateu no meu carro, eu sofri um acidente e tomei prejuízos. De quem que é a responsabilidade? Neste caso, é de ambos. Por quê? Porque o Código Civil assim estabelece. A responsabilidade civil né? Existem vários tipos de responsabilidade civil, não sei se você já estudou isso, né? Tem responsabilidade civil legal, contratual, extracontratual. Então, neste caso, o motorista que bateu em mim, né, e me causou um prejuízo financeiro no meu carro, moral, físico, né, entre outros prejuízos, danos, tem que me indenizar. O motorista deveria me indenizar com base, né, na responsabilidade civil extracontratual, previsto no artigo
927, combinado com 186, salvo engano, né, do Código Civil, que estabelece que aquele que comete um ato ilícito é obrigado a indenizar, Código Civil. Mas nesse caso, também é responsável pelo pagamento a empresa, né, se era um motorista de uma empresa de ônibus, por exemplo, ou de um transporte qualquer, não importa. Por quê? Porque o Código Civil também estabelece a responsabilidade, né, do patrão pelos seus empregados, né, dos pais pelos seus filhos, né? Então existe também esse outro tipo de responsabilidade, quando alguém, né, responsabiliza-se por outro. Esse é o artigo 932, né? Então, neste caso, além disso, né, o empregador ele se responsabiliza pelos atos de seu empregado durante o trabalho. Está no 932, tá? Ok? Acho que foi a Luana que perguntou, não tenho certeza. Então, você poderia, sim, exigir que a empresa te remunerasse, né, pelos prejuízos, lá, por quê? Com base no 932. Então, essa responsabilidade ela é maior, né? Ela é ampla. Ela não só é de quem causou o dano diretamente, mas ela também é de quem colocou aquele motorista para trabalhar, né? A gente estuda no direito civil que é uma responsabilidade, né, em razão da falta de fiscalização, né, da falta de vigilância, né? Aí depois tem essa tese, né? Culpa em vigilando ou culpa em elegendo, né? A empresa elegeu mal o seu motorista ou não fiscalizou ele para ver se ele estava dirigindo bem, né? Existe uma teoria que justifica esse tipo de responsabilidade. Então você é pai, você tem que saber o que seu filho está fazendo. Ele não pode ir para a rua fazer merda e depois você falar não sei de nada. Você tem que vigiar. Então você agiu com culpa em vigilando. Por quê? Porque você não vigiou o seu filho e ele fez alguma coisa, causou um prejuízo a alguém e você tem que pagar. Ok? E com base também no artigo 932. Isso aí, que bom, tá? Mas isso é responsabilidade civil, né? É outro tipo de responsabilidade, não está diretamente ligado ao que a gente está falando aqui. Vamos lá. Continuando, quando a gente fala de alteridade, também a gente pode usar a seguinte frase: o empregado, né, ainda em alteridade, ele pode participar dos lucros da empresa. Algumas empresas instituem as políticas de divisão de lucros, né, participação dos lucros, conhece, né? Então, eu sou empregado, eu participo dos lucros. Eu posso acontecer? Posso. Mas eu posso participar dos prejuízos? Não. Empregado, pelo requisito, o princípio da alteridade, não participa dos prejuízos. Ele pode participar dos lucros, mas não participa dos prejuízos. Regra geral, né? Tem exceções, caso concreto, que agiu com culpa ou com dolo, dependendo do caso. Ok? Regra geral, o empregado não participa dos prejuízos. Isso decorre também, né, da questão da alteridade na relação de emprego, né? Para a relação de emprego existir, todos os requisitos têm que estar presentes, ok? Para a relação de emprego existir, todos os requisitos têm que estar presentes. Certo? Então, fechamos aí, né, os requisitos lá da relação de emprego. Dá uma olhadinha aí, abre a sua CLT, quem está com a CLT aberta, porque a gente vê como é que essa relação de emprego ela vai ser reconhecida, né, oficialmente, através da assinatura da carteira de trabalho. E é importante a gente dar uma olhadinha, porque teve bastante mudança, né, agora recentemente. Então você que vai fazer concurso, OAB, né, você vai ver que teve várias mudanças com relação à carteira de trabalho, recentemente em 2019. Então, fica ligado aí para a OAB, fica ligado aí para concurso, porque isso vai cair. Então, a OAB, né, que antigamente, a carteira de trabalho, que antigamente era só aquela carteira, né, azul lá que você conhecia, hoje pode ser, inclusive, eletrônica, né? Ok? Vamos lá para o artigo 14. A CTPS, né, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, será emitida pelo Ministério da Economia. Hoje é preferencialmente em meios eletrônicos e excepcionalmente em meios físicos. Olha só, isso é uma inovação trazida pela Lei Complementar 13.874 de 2019. Antigamente, a carteira de trabalho era física, né, em regra. Hoje ela é eletrônica, em regra, né? Recente, mudança aqui de ontem. Vai cair na próxima da OAB? Provavelmente, né? Vai cair num próximo concurso lá que você fizer, cair de trabalho? Provavelmente. Por quê? Porque o examinador adora cobrar questões atuais para saber se você está o quê? Estudando, né?
saber se você está por dentro aí das inovações. O artigo 14 aí é novinho, é novo em folha, é recentíssimo. Por quê? Estabelece aí uma mudança em relação ao tipo de carteira de trabalho. Não sei se vocês sabiam, né? Mas é importante saber, ok? O que mais que eu tenho que destacar para mudar aí, né? O 15. Os procedimentos para emissão CLT ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia, né? Também não tem muito aqui de importância. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição de pessoa física. Olha só que diferente. Antigamente a CTPS tinha número de PIS, número da CTPS. Acabou, né? A CTPS vai ter o número de inscrição do CPF. Isso é bem legal, né? Artigo 16 também, novíssimo, né? Em folha, né? Olha só, isso aqui mudou, hein? Também eu acho que pode cair na sua prova, né? Antigamente, quanto tempo o empregador tinha para assinar ou anotar a carteira de trabalho do empregado? Então, você começava a trabalhar, ele tinha quanto tempo para anotar? Alguém sabe? Qual era o prazo, né, de anotação da CTPS do empregado até 2019? Cadê o meu amigo aqui que é empresário? Uma semana? Não, 48 horas, Érica. Então, segundo o artigo 29, antigo, apresentada ao empregador a carteira de trabalho do empregado, admitido, terá aquele, né, 48 horas para adotar a mesma. Isso era a redação anterior. A redação nova é 5 dias, ainda assim não é uma semana, Érica. Né? Então, segundo o artigo 29 novo, o empregador, né, o patrão, terá 5 dias úteis, né, para anotar a CTPS em relação aos trabalhadores que admitir. A data de emissão, da remuneração, condições especiais, né, entre outras coisas. Então, isso aqui é novidade, galera, né? Então, fica ligado. Você que vai fazer concurso, vai fazer prova da OAB, né? Presta atenção nas novidades, porque elas são, né, cobradas, né? São muito cobradas. E nós aqui do Direito do Trabalho temos muitas novidades com a reforma trabalhista, ok? Então, 5 dias, destaques para você. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. As anotações concernentes à remuneração devem expressar o salário, né? Isso não tem nada de novo. Deixa eu te pegar mais um detalhe interessante. Com relação à anotação, é o que eu tinha para destacar para você. Tem coisas, né, que são mais para a empresa, né? Tem que anotar dissídio coletivo, tem que anotar acidente de trabalho, né? Isso não é tão relevante, né, para o dia a dia da empresa, do empresário, certo? Reclamações por falta de anotação, 36. Recusando-se a empresa a fazer as anotações a que se refere o artigo 29 e devolver a carteira de trabalho social recebida, deverá o empregador comparecer pessoalmente por intermédio de seu sindicato perante a Delegacia Regional do Trabalho para apresentar reclamação. E aí você tinha antigamente uma multa, agora você primeiro faz uma reclamação e essa reclamação vai ter que ser processada, né? Você já sabe, né? A reforma trabalhista ela veio melhorar ou proteger a vida do empregador, né? Nesse sentido, inclusive. Certo? Nesse sentido, inclusive. Finalizamos aqui, então, as anotações, né, que são importantes aqui da relação de emprego, e vamos passar para tipos de empregados, né? Esse empregado que a gente conheceu agora é o empregado, regra geral, é o empregado seletista, né? Mas todo empregado é igual, né? Não. A gente tem na legislação alguns tipos de empregados diferenciados, que vão ter regras diferentes, né? Que vão ter coisas para serem, né, observadas. Então vamos falar agora dos tipos de empregados especiais, né? E vamos falar primeiro do aprendiz. A CLT, né, perdão, a Constituição Federal estabelece, né, no artigo 7º, inciso 36, a idade, né, em 33, a idade do trabalho. Então, abra sua Constituição Federal aí, no artigo 7º. Deixa eu abrir aqui para poder colocar aí para vocês. Artigos CF Planalto. Só um minutinho que eu vou colar aí para vocês. Estabelece a questão da idade do trabalho. Quantos anos a pessoa pode trabalhar? Alguém sabe dizer? 10, 12, 16? Quem dá mais?
33. Proibido, artigo 7 está assim, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Artigo 33. A proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 16 anos, de qualquer, né, a menores de 16 anos de trabalho, salvo condições de aprendiz a partir dos 14 anos. Salvo condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, colegas, né, não, né, na verdade, o trabalho, né, ele vai acontecer na condição de aprendiz, ou ele pode acontecer, né, a partir dos 14 anos. Né? Então, de acordo com o artigo 7º, inciso 33, a idade mínima para trabalhar é com 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 24 anos. Né? Segundo a nova lei, né, você tem aí de 14 até 24 anos, a pessoa pode ser considerada aprendiz. Certo? Lembrando que em condições de salubre, né, aí você não pode ter, né, tem que ser maior de 18, certo? Características do contrato de aprendiz. Além de ter essa previsão aqui na Constituição Federal, o contrato de aprendiz é um contrato especial. Ele visa, né, fazer com que o empregado aprenda, né? O nome é bem sugestivo. Então, existe uma relação, além da troca de força de trabalho, né? Existe uma relação de aprendizagem, certo? Então, o aprendiz é aquele empregado que visa receber, né, além do salário, uma formação profissional. Né? Então, para isso, o aprendiz tem que ter uma jornada, né, menor. A lei fala em jornada de 6 horas, ok? O contrato de aprendiz, a relação de aprendiz, também está na CLT. Abra sua CLT aí nos artigos 428, salvo engano. Vamos achar aqui, não sei se eu falei o número certo. 400 e alguma coisa. Quem fez o trabalho aí do menor aprendiz tem que estar por dentro, né? 428. O contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e ao menor de 24 anos inscritos em programas de aprendizagem, formação técnica profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, e o aprendiz a executar com zelo as tarefas, né, necessárias à sua formação. Então, olha só que interessante, né? Vimos a questão da idade, do contrato de aprendiz, e também devemos observar que o contrato de aprendiz, diferente de um contrato de trabalho normal, né, ou não, que não é de aprendiz, regra geral, ele é por prazo indeterminado. Regra geral, ele tem início, mas não tem fim. Existe contrato de trabalho por prazo determinado? Existe, mas é exceção. O contrato de trabalho de aprendiz é sempre por prazo determinado. Ou seja, você vai ter um prazo de início e um prazo de fim. O contrato de trabalho da pessoa que não é aprendiz é por prazo indeterminado. Tem gente que não é aprendiz e que tem contrato por prazo determinado? Tem, como por exemplo, contrato de experiência, mas é uma exceção. Ok? Regra geral, os contratos de trabalho, né, não tem prazo máximo. Então, vamos destacar isso para você. O contrato de aprendizagem, né, tem um prazo máximo de 2 anos. Né? A idade mínima, eu já falei, e a máxima é 24 anos. Muito cuidado que a lei mudou para poder facilitar a vida do portador de deficiência. E o aprendiz com deficiência pode ter um prazo, não tem prazo máximo, melhor dizendo. Né? A lei não prevê prazo máximo para o contrato de um aprendiz deficiente. Para facilitar, né, ou para permitir que o deficiente permaneça no mercado de trabalho. E também não possui idade máxima, ao contrário, né, do aprendiz não deficiente, que a idade máxima é 24 anos, como a gente já viu. Ok? O contrato de aprendiz depende da comprovação da escolaridade, né? Então precisa estar matriculado, né, em ensino superior. Os estabelecimentos vão ter um percentual de 5%, né, ou até 15% de funções ou de contratos de aprendizagem. Artigo 429 da CLT. Então, existe um critério, né, de percentual definindo, né, essa questão da aprendizagem. Artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a entregar
e matricular nos cursos de Serviço Nacional de Aprendizagem no número de aprendizes equivalentes a 5% no mínimo e 15% no máximo de trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções dependam de formação profissional. Então, você tem lá uma empresa com 100 funcionários, você vai ter que ter aí 5 aprendizes. É claro que tem regras, né, para isso, e a gente está vendo isso daí. Ok? Artigo 429. Até aqui alguma dúvida? O que mais que eu tenho para falar para você, né, dos aprendizes? Né? Direitos dos aprendizes. Os aprendizes têm direito, né, a uma jornada de trabalho máxima de 6 horas, né, para o nível médio e 8 horas para o nível superior. Possuem direito, né, a um salário mínimo, né, possuem direito ao FGTS no percentual de 2%, e as férias devem coincidir com as férias escolares. E também possuem direito a vale transporte, tá? Tá tudo isso no artigo 428, certo? Já falamos que tem que ser maior de 14 anos, menor de 24, exceto, né, o deficiente. Já falamos, né, que tem que ser um contrato escrito, e o contrato de aprendizagem também tem que ser anotado na CTPS igual todo mundo, né? Ok? Igual todo mundo. Então, contrato de aprendizagem, alguma dúvida? Importante. Existe o empregado menor, que a gente já comentou também, inclusive era o seu trabalho, né? Condições, né, de proteção ao menor e à mulher. O empregado menor é aquele que tem, né, menor de 16 anos, salvo condição de aprendiz. Esse também tem proteção, né? Por quê? Porque primeiro que é proibido, né, o trabalhador menor de 18 anos trabalhar em condições insalubres. É a primeira proteção que a gente tem aí do trabalhador. Outra coisa também que é interessante, né, em relação ao menor, é a questão da prescrição. Sabe o que é prescrição? Né? A prescrição é, professor, as férias coincidem com as escolares, né? Exatamente, né? Para o contrato de aprendiz, as férias deverão coincidir com as férias escolares. Isso aí, contrato de aprendiz, está na CLT. Estava fazendo assim um trabalho hoje, assisti um vídeo na aula dizendo, tá perfeito, é isso mesmo, que ele não pode ser fracionado, correto, isso aí, e tem que coincidir com as férias escolares. Muito bem destacado aí, ela. Tá na CLT, cara. Quer achar aqui o artigo? Ou eu não entendi sua dúvida? 428. Eu não sei aonde você viu esse material, aí é complicado. Não, depois se a gente chama, a gente discute aí. Fica tranquilo. Tá? Vamos voltar aqui para o menor. Estava falando da proteção do menor. Contra o menor, artigo 440, não corre nenhuma prescrição. Isso é super interessante. Né? O que é prescrição? Já estudou prescrição? Prescrição e decadência? O que é prescrição? É a perda da pretensão em razão da inércia. Diz a CLT, né? Violado um direito, nasce para aquele que teve o direito violado uma pretensão, né? E que se extingua com a prescrição. Ou seja, você teve um direito violado, você não recebeu umas férias, não recebeu um 13º, e aí, a partir daquele momento, você pode, se quiser, porque o direito é seu, você pode inclusive abrir mão, não é isso? Por isso que é uma pretensão, é uma possibilidade, né, de ter o seu direito reparado. Essa pretensão, ela não é ad eterno, né? Ela não é infinita, né? Você precisa exercê-la em determinado tempo que a lei estabelece, sob pena de prescrição. Então, a prescrição é a perda da pretensão, cuidado, não é a perda do direito, né? Porque o seu direito permanece, só que você está proibido de exercê-lo em razão do tempo, né, ou da prescrição. Ok? Então, a lei vai colocar diversos marcos prescricionais em todas as áreas do direito. O objetivo é trazer a pacificação social. O objetivo é fazer com que as pessoas, né, busquem seu direito. Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? O direito não socorre quem dorme, não é isso? Então você não pode ficar dormindo e não ir buscar o seu direito. Por outro lado, a pessoa que deve não pode ficar com aquela, né, espada da justiça, né, pela vida toda, aguardando a sua boa vontade de poder cobrar, né? Isso estaria uma inquietude social.
Então, eu preciso pacificar isso. Como? O tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo, não é isso? Então, você precisa correr atrás do seu direito. Regra geral, a prescrição trabalhista, ela é, né, em dois sentidos. É a prescrição bienal e quinquenal. É a prescrição de 2 anos para você entrar com ação trabalhista, né? E a prescrição de 5 anos para você receber os seus direitos, né? Só que se for um menor, né, que tiver o seu direito violado, enquanto ele for menor, a prescrição corre, né? Isso é um direito, né, ou é uma situação de proteção desse menor, justamente por ele depender, por qual é o racional do legislador, né? Proteger esse menor. Justamente por quê? Porque esse menor, né, muitas vezes depende do pai, depende de alguém para poder ver o seu direito resguardado. Então ele não pode ir sozinho, né? Ele precisa de um representante, ele não pode sozinho. E se esse representante foi inerte? E se esse representante, né, não fez nada? E ele vai perder esse direito? Não seria justo. A lei protege o menor em relação a isso, com a prescrição. Cuidado, não confundir prescrição com decadência. A decadência, sim, é a perda do direito, né? Alguns direitos, eles são potestativos, né? Ou seja, eles vão acontecer em razão, né, única e exclusivamente da vontade de outrem, né? Então, a outra parte não pode fazer nada. E esses direitos potestativos, eles também têm tempo para serem, né, exercidos, né? Você não pode ficar, né, com seu direito potestativo para o resto da vida, né? Senão você perde o direito. É o caso daquela pessoa que foi xingada, que sofreu uma injúria. Para ela poder ver a reparação daquele direito, ela precisa mover uma queixa-crime no máximo de 6 meses sob pena da perda do direito. O direito se extingue, né? E não a ação. O direito se extingue. Não há mais que se falar em direito depois daquele tempo. Isso é importante, porque muitas vezes você vai ver que o direito permanece, mas a prescrição acontece. E você, em algumas situações, você pode, inclusive, cobrar esse direito de outra forma. Vou te dar um exemplo. Lá nos títulos de crédito, lá no cheque, em que você tem um direito de crédito representado no cheque. A prescrição do cheque, né, ou para executar o cheque, é de 6 meses. Então, para você que tem um cheque que não foi pago, você tem 6 meses a partir do término do prazo de apresentação, você vai ver isso em empresa 8, empresa 3, né, para executar esse cheque. Se você não executar, o seu direito de crédito prescreveu? Não, né, o seu direito de crédito ainda existe. O que prescreveu foi o título. São coisas diferentes, eu vou perceber. E aí você acaba o cheque, na verdade, prescreve a possibilidade de cobrar o cheque, mas o direito de débito de crédito ainda permanece. Aí você poderia entrar com uma ação, né, por exemplo, monitória ou até uma ação de conhecimento, para você ver que, né, o que acabou, no caso da prescrição, não foi o direito, e foi sim a possibilidade de cobrança, mas não da dívida. A prescrição de 6 meses, para ver se ficou mais claro, não é da dívida neste caso, é do cheque. Prescreveu a possibilidade de executar o cheque, mas não prescreveu a dívida, que normalmente é 5 anos, dependendo da dívida, ou 3 anos. Então, se a prescrição fosse a perda do direito, né, aqueles 6 meses ia acabar com o direito, e, portanto, você não poderia cobrar aquela dívida de outra forma. Como a prescrição não é a perda do direito, né, e sim da ação, e no caso do cheque, que o que prescreveu foi o cheque, a dívida permaneceu. Esse exemplo é bom para você perceber que não é a prescrição do direito, né, e sim da ação. Então, prescreveu uma ação, mas eu poderia cobrar, neste caso, de outra forma. E aí, por isso que não estava prescrito. Então, dá uma olhadinha nisso, isso é importante para a prova, para concurso. Se tiver alguma dificuldade sobre prescrição e decadência, né, estude. Isso tem que estar muito claro para você. A prescrição trabalhista, né, regra geral, já falei, são 2 anos para mover a ação e 5 anos os direitos, né, para poder executar os direitos, né, não cobrados. Se for contra menor, não corre. E tem aquela discussão, que inclusive, espero que o nosso trabalho já esteja pronto, né, sobre a prescrição do FGTS. Já fez o trabalho, né? FGTS, no início, a prescrição era de 30 anos e teve uma decisão recente aí do STF dizendo que é só 5, e aí você, né, ficou de ler a decisão, pegar os fundamentos, que é um tema bem interessante, importante e recente aí do direito do trabalho. Foi um dos nossos trabalhos aí para fazer. A gente já tem 3 trabalhos, não são tão grandes assim, mas é importante fazer logo para não acumular, né? Ok? Então, proteção do menor, tu já fez o trabalho, então acho que isso ajuda, né? Não vou perder muito tempo. O que mais que a gente pode falar aqui para dar continuidade na aula? Só um minuto. Falamos do trabalho do menor. Vamos falar de contrato de trabalho.
né, que eu acho que eu já até tinha comentado alguma coisa em sala de aula, né? Contrato de trabalho. Contrato de trabalho é este, né, esse contrato que você celebra, né, diante de uma relação de emprego. Certo? Contrato de trabalho, então, o que é um contrato antes disso? Contrato é um acordo de vontades. Contrato é quando alguém celebra com alguém sobre determinado assunto. Não é isso? Então, vamos pensar num contrato de compra e venda. Eu quero vender, você quer comprar. Então, a gente fez o quê? Celebrou um contrato. Eu quero que você trabalhe e você quer trabalhar. Então, o que a gente faz? A gente celebra um contrato. O contrato de trabalho é assim. O contrato de trabalho tem características, né? O contrato de trabalho tem característica. O contrato de trabalho, ele é bilateral. Então, eu vou ter sempre o quê? 2 pessoas no contrato de trabalho. Contrato de trabalho, né, ele é sinalagmático. Lembra disso, né? Contrato de trabalho, ele é sinalagmático, ou seja, né, existe obrigações bilaterais entre as pessoas. Lembra disso? A gente já falou em sala de aula, estou falando mais rapidinho. O contrato de trabalho, ele é personalíssimo, celebrado in turrito persona. O contrato de trabalho, ele é oneroso, né? Ou seja, ele vai ter ali, né, uma obrigação para ambas as partes cumprir. O contrato de trabalho, ele é informal, ele não precisa, né, de ter um documento. Pode ter, mas não é necessário, né? Ele é um contrato típico, ou seja, as regras previstas na CLT. E ele é um contrato de sucessivo, né? De trato sucessivo, que a gente fala. Então, todo dia, todo mês, as obrigações vão se renovando, né? Isso aí também são características do contrato de trabalho. Né? O contrato de trabalho, se eu fosse colocar um conceito aí para você, é um pacto, né, expresso ou tácito, verbal ou escrito, pelo qual o empregado ou pessoa física compromete-se a prestar serviços não eventuais e o empregador a pagar uma respectiva retribuição. Então, um conceito aí de contrato de trabalho. Vou colocar aqui no chat, se você quiser anotar. Acho que está naquele material, né? O artigo 442 fala do contrato de trabalho. Então, abre aí seu código, sua CLT, perdão. Vamos dar uma olhadinha no 442. Contrato de trabalho individual é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, a gente estava falando da relação de emprego, e aí, está muito rápido, desculpa, vou falar mais devagar. Estávamos falando da relação de emprego, e aí resolvi falar do contrato de trabalho que eu tinha pulado. Certo? Inclusive, a gente tinha comentado em sala de aula, então meio que isso acaba sendo uma revisão. O contrato de trabalho, né, está lá no artigo 442 da CLT, ok? Vou colocar aí no chat para você, que diz que o contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso. Por isso que quando a gente estava comentando das características, a gente falou que ele podia ser informal. Por quê? Porque pode ser tácito. Então, não é comum hoje em dia, mas a pessoa começa a trabalhar para você todos os dias. Vai lá, você tem um restaurante, aí eu sou seu cliente, vou lá, vejo que o restaurante está cheio, começo a te ajudar. Aí no final do dia você me paga. Aí amanhã eu volto, trabalho de novo. Aí eu volto, aí você fala, vem aqui amanhã, né? E eu volto, e a gente fica, então começa a trabalhar. Formalizamos o contrato de trabalho? Não. Mas ele existe? Existe, né? Foi tácito. Você permitiu que eu trabalhasse, me pagou por isso e eu concordei com o valor e a coisa foi que acontecendo. Né? Na teoria isso é possível e antigamente acontecia mais. Hoje é mais difícil isso acontecer, mas ainda assim é possível. Né? Então, contrato tácito, né? Aquele que as pessoas aceitaram as condições sem colocar de forma expressa. Regra geral, o contrato de trabalho ele é de forma expressa. Né? A pessoa diz, você vai trabalhar de tal horário a tal horário, vai a X, né? Vai ganhar, vai ter que fazer tal atribuição. Na maioria das situações, o contrato de trabalho é expresso. E tem exceções, como esse exemplo, né, pouco comum hoje em dia, que seria a hipótese de um contrato de trabalho de forma tácita. A mesma coisa se for verbal ou escrito, né? Se é tácito, provavelmente vai ser verbal.
Né? Se é expresso, pode ser que seja verbal, pode ser que seja escrito. Eu posso chegar e falar assim, ó, você vai trabalhar aqui de tal a tal hora, né? E escrevo isso, né? De forma expressa. De forma escrita, perdão. Ou posso não escrever, também não tem problema nenhum. Muitas vezes, principalmente quando é pequena empresa, né? Pequena empresa, empregado doméstico, a empresa não tem esse cuidado, talvez por falta de mão de obra, por falta de conhecimento, de formalizar o contrato de trabalho. Importante. Uma coisa é contrato de trabalho, outra coisa é relação de emprego. Uma coisa decorre da outra. Se eu tenho uma relação de emprego segurada, eu tenho um contrato de trabalho. Se a relação de emprego, né, não foi reconhecida, não tem um contrato de trabalho formalizado, né, ou esse contrato aconteceu de forma tácita. Quando eu posso ter a relação de emprego reconhecida, com a anotação na CDPS, né, pagamento das obrigações, e posso não ter um contrato de trabalho, ou pode ser um contrato de trabalho tácito. Então, como é que isso vai acontecer exatamente? A gente tem que olhar no caso concreto, para ser tácito, ser expresso, ser verbal, ser escrito. São todas as possibilidades aí possíveis. Por isso que a doutrina fala isso, né? Pode ser verbal, pode ser escrito, o qual a pessoa física compromete-se a prestar serviços não eventuais e subordinados ao empregador e vai pagar uma certa retribuição, né? Qualquer que seja, parágrafo único do artigo 442, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre eles e os tomadores de serviço. Isso está na CLT, já deu muita dor de cabeça, antigamente tinha muitas ações contra a cooperativa. Por quê? Porque a relação de cooperado é uma relação de trabalho, sim, mas é uma relação de emprego. E aí a lei tentou deixar isso claro, né? Isso foi em 94 que foi incluído isso. Esse foi no artigo 4.2. Para deixar claro que o cooperado não era empregado. Por quê? O que aconteceu nessa época, né? Surgiram muitas cooperativas, né? Cooperativa de mão de obra, cooperativa disso, cooperativa daquilo. O problema é o seguinte, a relação de cooperado não é uma relação de emprego. A relação de cooperado é você se une com alguém para fazer determinada atividade, né? Para produzir determinado serviço. Pode ser cooperativa de serviço? Pode, como no caso do taxista. Né? Ou para poder produzir alguma coisa, e você, por não ter condições de fazer sozinho, ou o desenvolvimento daquilo de forma cooperada for melhor, você se une. Então, imagina um taxista. Taxista sozinho, eu não consegui montar uma rádio base, né? Na época que tinha, hoje nem sei se ainda existe. Pagar uma secretária para ficar no escritório, para atender um telefone fixo, para poder receber as chamadas, né, dos clientes e mandar os taxistas lá através de um rádio, por exemplo. O taxista sozinho jamais conseguiu fazer isso. Então, ele se coopera, né, a uma cooperativa, né, eles montam uma cooperativa ou eles se unem a uma cooperativa já existente para poder desfrutar dos benefícios e dos ônus, né, dessa relação de cooperação. Né? O nome já diz, relação de cooperação cooperativa. Perceba, né, ele fica com benefício e com ônus. O empregado fica com benefício e com os ônus? Não. Né, o empregado fica com uma retribuição pelo seu salário. Se o salário dele valer 100, né, ele só vai ganhar 10, que é retribuição. Diferente de uma cooperativa, né, que ele vai ficar com o lucro do resultado, né? No caso do táxi, ele meio que ganha o quanto ele produziu. Mas algumas cooperativas ele ganha a divisão daquele trabalho, efetivamente. Então vai depender do tipo de cooperativa para ver como que fica essa retribuição. Mas existe uma variação com base com aquilo que ele contribuiu, consegue usar? E ele fica com os ônus, ele vai ter que retribuir, né, arcar com aquela atividade cooperativa. No caso do táxi, dividir as despesas. No caso de um empregado, é assim, não. O empregado tem a alteridade, né, a relação de emprego. Ou seja, né, na relação de emprego, a responsabilidade, os ônus pela empresa é do patrão. O empregado não tem que pagar, né, as despesas da sala onde ele vai trabalhar. Isso não existe. Se existe, está errado. Não dá para você equiparar essas relações. São relações diferentes, né? Na relação de cooperativa, você não pode. E aí, o que as empresas faziam, né? Contratavam cooperativas para que tivessem serviços prestados dentro da sua empresa. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Qual é a questão? Pela cooperativa não ser uma relação de emprego, sai mais barato, né? Porque assim, a cooperativa presta um serviço e cobra 10, tira os custos de 1 e o 9 é repassado para as pessoas. Uma empresa, quando trabalha e tem um empregado, ela cobra 10, só que ela tem 50% de custos, né? E o resto é repassado. De outra forma, né? A mão de obra cooperada é mais barata que a mão de obra de empregado. Porque quando eu contrato uma empresa, o meu empregado me custa 1.000, né? Eu pago 1.000 de salário para ele, mas na verdade ele me custa 2.000. Então imagina que eu sou um hospital. Vou colocar no exemplo, acho que vai ficar mais claro. Aí eu preciso de enfermeiros, eu preciso de 100 enfermeiros, né? Técnicos, não importa.
Aí eu tenho um custo de o salário desse enfermeiro mais os encargos, certo? Então, meu salário é, sei lá, a folha salarial desses enfermeiros, né? É 100 mil reais, mais encargos vai me custar 200 mil reais, né? Por mês. Aí os encargos estão incluídos os impostos, né? 13º, férias, né? Os benefícios e os tributos. O que as empresas faziam? Contratavam uma cooperativa de médico, de enfermeiro, de qualquer atividade, porque aí, como a relação de cooperação, né, de cooperativa não é relação de empregado, o cooperado não tem direito a férias, 13º, né? Então, a mão de obra do cooperado é muito mais barata. Então, ele contratava uma cooperativa, sei lá, por 120, né? Não custava 100, eu pagava 120. A cooperativa tirava os custos de administração e o empregado ganhava os mesmos salários dele, muitas vezes, só que sem benefício. Em resumo, quem perdeu, né? O empregado, que não teve seus direitos. Quem ganhou? O empresário, que acidentes de trabalho também, né? O empresário que suprimiu, né, os direitos e deixou de pagar alguns impostos. Então isso foi muito comum. Aí começou essa discussão, né? Empregado cooperado é empregado, cooperado não é empregado. E aí eles fizeram uma reforma para tentar fixar na CLT que cooperado não é empregado. É verdade, cooperado não é empregado, desde que seja um cooperado de verdade, desde que seja uma pessoa que trabalhe numa cooperativa, né, real, existente, e não uma cooperativa montada, forjada para poder afastar os direitos do trabalhador. Sabe como é que funcionava? Só para você ter uma ideia, o presidente da cooperativa muitas vezes era alguém vinculado àquele hospital. Okay? Vinculado àquele hospital. E aí você ia mandar o seu currículo lá para o hospital, aí a pessoa falava assim, não, aqui a gente só trabalha com cooperativa, vai lá para a cooperativa. Então ela te obrigava a se cooperar para trabalhar no hospital. E a cooperativa não é assim. A cooperativa tem que ter uma questão de adesão, ter uma questão de autonomia. As pessoas vão porque querem, né? Porque é melhor para ela, não é por falta de opção. Então essas cooperativas, para mim, essas cooperativas que surgem, né, para burlar o direito do trabalhador são fraudulentas, né? Então teve várias ações do Ministério Público do Trabalho, né, vários acordos com os hospitais para vetar esse tipo de contratação. Porque na verdade elas aconteciam apenas tão somente para poder tirar o direito do trabalhador. E não é uma situação de união que as pessoas fazem para melhorar sua qualidade de trabalho, como o taxista faz. Né? O taxista ele faz isso, né? Fazia, né? Não sei como é que está hoje, para melhorar sua condição de trabalho. O catador de lixo, né? de papel reciclado, né? Lixo, tá errado. De papel reciclado, né? De produtos recicláveis. Ele faz para melhorar sua condição. Por quê? Porque ele sozinho, ele muitas vezes não vai ter volume para poder vender esse material para uma indústria para poder ter um melhor preço. Então eu sou catador de latinha. Se eu vou pegar, sei lá, 10 quilos por semana, 10 quilos, não faço ideia, 10 quilos por semana, talvez 20 quilos, e eu não consigo vender esses 20 quilos para a usina, né? Lá para a empresa para a fábrica de metal. Eu vou ter que vender para um intermediário. Ele vai me pagar R$3 por quilo. Se eu juntar com 100 catadores de latinha e vender 2 toneladas, né, 10 toneladas, eu vou vender direto para a usina e eles vão nos pagar R$10 por quilo. Um exemplo. Então, é uma relação de cooperação. Perceba que todo mundo vai ganhar com essa união. Né? Então, no caso concreto, para ser cooperativa, tem que ter essa relação de união. Se for uma relação de emprego mascarada, né, através de uma relação de cooperativa, isso facilmente, né, vai cair, isso facilmente é ofensivo à relação de trabalho. Né? O próprio CLT, né, no artigo 9º diz: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos da CLT. Ou seja, essa situação foi só para fraudar os direitos do trabalhador. Aí, muito bem lembrado pela Kelly, as cooperativas também, justamente por não ter um controle maior, como teria uma empresa, acabavam gerando mais acidentes de trabalho. E isso também fez com que a cooperativa fosse mal vista. Hoje em dia, a cooperativa é muito mal vista. As empresas não contratam cooperativa porque sabem que depois essas cooperativas, os trabalhadores da cooperativa, vão entrar com ações trabalhistas e vão ganhar. Por quê? Porque na maioria das vezes existe uma relação de emprego. Então, atualmente, a notícia que eu tenho é que essa relação de cooperativa está indo a desuso, tá? Acho que eu já comentei isso em sala de aula também, mas é importante lembrar. Eu posso ter um contrato de trabalho, né, com objeto ilícito. Lembra? Objeto ilícito.
objeto ilícito. Contrato de trabalho, né? É um contrato. Antes de ser contrato de trabalho, um contrato de trabalho é um contrato, né? Então, o contrato é um acordo de vontades. E você aprendeu lá no Direito Civil que todo contrato tem que ser partes capazes, objeto lícito e... O que mais? Fica à vontade para falar aí. Estou esperando. Ninguém? Código Civil, né? Negócio jurídico, estou procurando aqui o artigo para falar para você. 108. Partes capazes, objeto ilícito e forma prescrita em lei. Pode repetir? É possível a pergunta? Claro, né? Eu falei para você que o contrato de trabalho é, antes de ser um contrato de trabalho, ou é também um contrato. E o Código Civil diz que todo e qualquer negócio jurídico, né, inclusive os contratos, tem que ter partes capazes, objeto lícito e forma prescrita em lei. Aí a pergunta era, a terceira hipótese, né, para ver se você lembrava. Forma prescrita em lei. Porque se a lei exigir determinada forma, você tem que cumprir. Por exemplo, a compra e venda de um imóvel tem que ser feita por escritura pública, exceto se o imóvel for até 30 salários mínimos. Isso é forma prescrita em lei, ok? Objeto ilícito, o negócio só pode ser sobre coisas lícitas. E partes capazes, não. Então, a lei diz quem é capaz de celebrar um contrato, né? Já vimos, né? Se for um contrato de emprego, maior de 18 anos, exceto se seja como aprendiz, maior de 16 anos, perdão, exceto se for como aprendiz, como a gente já viu, certo? Então, a capacidade das partes ali, a idade, né? Também. E aí, o que eu te perguntei, o que eu te falei, né? O que a gente estava discutindo, o que cai em prova também, aí você tem que lembrar. Eu posso ter um contrato de trabalho com objeto ilícito, né? A resposta é não. Por quê? Porque o contrato de trabalho é um contrato, e todo contrato é um negócio jurídico, e o negócio jurídico exige objeto lícito. E aí, né, a gente tem até alguns exemplos, né, que inclusive foram parar na jurisprudência e viraram decisões repetidas, né? A gente já comentou também em sala de aula que quando a decisão fica repetida, né, fica reiterada, o tribunal ele formaliza isso através de OJs ou súmulas. Né? Lembra disso? A gente foi em sala de aula. Que na verdade são decisões reiteradas do tribunal. Então, muita gente entrou em determinado momento na ação com ações judiciais pedindo o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, de contrato de trabalho de trabalhadores que trabalhavam em jogo do bicho, né? E aí, é possível fazer isso? Né? Esse contrato de trabalho tem valor? Contrato de trabalho do jogo do bicho? A resposta é não. Tem uma OJ já que faz isso, né? OJ 199, diz assim, isso, muito bem, né? Não. É nulo o contrato de trabalho celebrado para desempenhar a atividade inerente à prática de jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto, que subtrai o requisito de validade de formação do negócio jurídico. Né? Então, a gente já tinha comentado, mas isso não só foi comentado, mas isso está expressamente previsto na jurisprudência TST, ok? A nulidade do contrato de trabalho. Duração do contrato de trabalho, artigo 443, né? Como eu já falei para você, regra geral, o contrato de trabalho ele é por prazo determinado, mas ele pode ser também por prazo indeterminado. Artigo 443, dá uma olhadinha, eu vou colocar para você. O contrato de trabalho individual poderá ser acordado de forma tácita ou expressa, já vimos isso, verbalmente ou por escrito, já vimos isso, por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Ok? Prazo determinado é contrato com termo fixado, por exemplo, contrato de experiência, né? E prazo indeterminado é aquele que só vai acabar quando as partes assim decidirem, tá? Ok? Até aqui alguma dúvida? O contrato por prazo determinado, segundo o artigo 445, pode ter no máximo de 2 anos. E o contrato de experiência, né? Cuidado, uma coisa é contrato por prazo determinado, outra coisa é contrato por prazo de experiência, que também é uma espécie de contrato por prazo determinado. Certo? Então,
o contrato por experiência é uma espécie de contrato por prazo determinado, não é um prazo que tem prazo especial, que não poderá exceder 90 dias e pode ser renovável, né, ou prorrogado por uma única vez. Artigo 445. Vou parar aqui porque eu tenho que fazer chamada. Semana que vem a gente continua, tá? A gente já fez algumas revisões.